Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. O programa hoje está muito especial e eu quero aqui compartilhar já com vocês no início desse programa Todos vocês que a estão nos entrevista. acompanhando em mais um programa Fala Professor. Vocês viram na grande imprensa nos últimos dias que teve o campeonato, né, aqui no município de Itapevi, Professor Nota 10. E o grande vencedor desse prêmio recebe um carro de ouro. E a vencedora foi Andréia Cristina dos Santos Alvarazo, acho que é Alvarado. Acho que é esse, né? Aqui da CEMEB Maestro Heitor Villa-Lobos. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês, porque essa entrevista também vai para o canal da Anhanguera. E é interessante vocês saberem um processo que foi feito até chegar nesse projeto vitorioso. Andréia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeira pergunta, Andréia. A vocação para ser professora, para escolher ser professor hoje em dia, você precisa de vocação, precisa de algum chamado, algum toque. Como que foi esse chamado seu para educação? Então, eu sempre tive sonho de ser professora, desde pequena, mas as condições financeiras, né, não nos permitiram estudar quando jovem, e o sonho persistia. Eu me casei, tive meus filhos, e aos 40 anos foi que eu consegui entrar na faculdade para concluir o meu curso e realizar o meu sonho de ser professora. No terceiro ano da faculdade, eu já consegui ali passar num concurso, num processo seletivo em Barueri, onde eu iniciei a minha carreira como pedagoga, né? E depois passei no concurso na Prefeitura Municipal de Itapevi. E foi quando eu comecei como professora aqui na rede e estou até hoje. E foi assim. Projeto dela, o projeto vencedor, tem por nome Ler, Contar e Encantar. E é interessante esse projeto que aconteceu de maio a dezembro de 2024. O interessante é que ela acoplou várias ações dentro de um show de leitura, e essas ações os alunos ganhavam dinheirinho que depois utilizavam para comprar livro na Feira do Livro, e mobilizou toda a equipe da escola, mobilizou a comunidade. Conte um pouco mais sobre como que nasceu a ideia desse projeto e um pouco desse projeto vencedor. Esse projeto, ele foi muito extenso. A gente precisaria de muito tempo para falar sobre tantas ações que a gente desenvolveu. O tema principal proposto pela prefeitura era leitura, uma ponte para a equidade social. Então, pensando nessa questão de equidade social, a gente pensou em conseguir envolver não só os estudantes, mas as suas famílias, a comunidade escolar. E assim foi feito. Nós começamos a desenvolver estratégias para trabalhar com essas crianças a questão inicial da alfabetização, que era a preocupação maior naquele momento, por se tratar de uma turma de segundo ano, 35 crianças. Então, começamos a desenvolver estratégias para alfabetizar essas crianças. E, através da colaborativa, que oferece cursos de formação para os professores, eu comecei a desenvolver cards de leituras de acordo ao nível de hipótese de cada criança. Então, aquela leitura mais tranquila, silabada, para as crianças que tinham mais dificuldade. Aí depois fomos para frases e fomos para pequenos textos, adivinhas, parlendas. E fomos fazendo cards, jogos de memória, pareando imagens e também o nome das imagens. Enfim, foram muitos os recursos que nós confeccionamos com recurso da colaborativa. E aí, no final da aula, as crianças tinham aquela oportunidade de ler esses cards entre elas, faziam seus grupos e iam também desenvolvendo suas próprias estratégias, e para elas se tornou um momento prazeroso de leitura. Então, elas não viam a hora de chegar ao final da aula para poder ter acesso a esse material. Aí desenvolvemos também cartinhas onde elas escreviam mensagens motivacionais e distribuíam para os pais quando chegavam na sala, para os funcionários da limpeza, para os funcionários da cozinha. Então, todo mundo sempre pegava lá uma cartinha lá, bonitinha, decorada por eles, dizendo: você é especial, não desista, tudo vai dar certo. Então, era uma produção de texto bem curtinha, uma frase curtinha, mas feita por eles. Então, ali trabalhava a alfabetização novamente, trabalhava a leitura e trabalhava ali com a comunidade. E aí, levei também um microfone colorido para eles,
e a gente fazia o show da leitura. Então eu fiz um painel de TNT colorido escrito show da leitura, que dava para tirar e guardar, e ali eles faziam o show da leitura. Um dia liam livros, um dia liam esses cards, e conforme eles iam lendo, eles iam ganhando dinheirinho, iam guardando num cofrinho que eles também confeccionaram. E aí num dia determinado a gente fez a feira do livro, com livros que também foram arrecadados na comunidade. E ali eles, naquela feira do livro, poderiam usar com o seu dinheirinho que ganhou nos shows da leitura, como premiação, eles usavam o dinheirinho para comprar os itens que tinham ali na feira do livro daquele dia que a gente fez. Então já trabalhamos ali a matemática também, né? Foi muito legal. Quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu ganhei. Se eu faltei muito nos shows da leitura, faltei na aula, não participei, eu tinha menos dinheiro. Se eu não faltava, eu tinha mais dinheiro, então dava para comprar mais coisas. Então eles tinham que trabalhar também essa questão da aceitação. Puxa, meu amigo comprou mais coisas, mas por que ele tinha mais dinheiro? Porque ele não faltou na aula. Então eu preciso não faltar na aula para ter mais dinheiro. Então você percebe que ia muito além, cada coisa tinha uma estratégia ali no fundo ali para ir além da alfabetização, né? Depois colocamos também outros momentos de leitura lúdica, onde um lia o livro e os outros eram os personagens do livro e iam ali encenando como se fosse um teatro, né? Ali aquela encenação da leitura contada pelo amigo como narrador. Em outros momentos nós fizemos também o chá da leitura. Então montamos todo um chá com bolo, mas tudo enfeitado de livros, com cupcakes, mas todos tinham uma frase para leitura, com bolinhos, donuts, mas todos tinham uma frase para leitura. Então era tudo muito lúdico, chamava a atenção das crianças. Eles queriam manusear, queriam pegar, queriam ler tudo aquilo ali, todo aquele material. E eram pequenas leiturinhas, mas que ia aumentando o repertório deles. E aí, assim, o ponto maravilhoso e assim que fechou com chave de ouro esse projeto foi quando eu falei para eles: vocês até aqui nós lemos muitas histórias, né? Agora vai ser o momento de vocês escreverem sua própria história, de vocês contarem as suas histórias, porque vocês também podem se expressar, falar sobre as suas frustrações, sobre as suas angústias, sobre os seus sonhos. Se você fosse contar a sua história num livro, que história que você contaria, né? Aí foi o momento, então, de nós fazermos ali o rabisco do texto, da produção textual de cada um, depois os desenhos de cada um. Aí entrei em contato com uma plataforma Estante Mágica muito conhecida e falei: vamos transformar esses livros em livros físicos. Mas isso tem um custo, não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Mandei o projeto para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os irmãos da igreja e falei: olha aí, vamos ajudar a gente nesse projeto, essas crianças precisam. Eles escreveram livros maravilhosos, contaram histórias de superação de crianças que no começo do ano se achavam feias, não gostavam do cabelo, se achavam que a mãe só ficava no celular, não tinha tempo para eles, e tudo isso foi transformado em história nos livros deles. Aventuras, sabe, de robô que se perdeu na cidade de Carapicuíba. O meu deficiente intelectual, falei para ele: vamos escrever um livro? Nós vamos escrever o livro do Carlos. Foi o livro mais emocionante de fazer, foi esse. O livro do Carlos. Como que é o Carlos? Quem que é o Carlos? E ele ia falando: o Carlos é bonito, o Carlos é inteligente, o Carlos tem um gatinho, o Carlos tem o cachorrinho. E aí fomos transformando tudo isso. Agora você vai desenhar, Carlos. Desenha aí o seu cachorrinho. Desenha aí o Carlos. E, gente, depois vocês entrem lá na plataforma da Estante Mágica, não é fazendo propaganda não, mas procurem lá o livro do Carlos. Foi assim, um livro que me emociona de falar. Ficou maravilhoso. Então, os pais, quando leram os livros dos filhos: nossa, professora, eu li o livro que meu filho escreveu. Eu não imaginava que ele se sentia assim. Ela nunca contou isso para mim. Nossa, o meu filho escreveu esse livro. Então, assim, emocionou os pais. Eles conheceram um filho que eles não conheciam através dos livros que os filhos escreveram. Então, foi tudo muito profundo, muito grande, muito grandioso. E aí falamos: não, vamos fazer a tarde de autógrafo, culminância do projeto. E convidamos a família.
foram todos praticamente, os pais de aluno, quem não pôde mandou o tio, mandou o avô, e aí fizemos assim um cenário maravilhoso com tapete vermelho, e as crianças iam entrando no tapete, iam autografando o livro, aí chorava a criança, chorava pai da criança, chorava a mãe da criança, chorava a coordenadora, professora, então foi assim, foi tudo muito mágico, e no final conseguimos aí 82% da sala alfabetizada de maneira ortográfica. Também na questão da leitura, 82% das crianças com um nível de fluência avançado, adequado. Então, assim, quem pegou as crianças depois ficou maravilhado com o resultado, né? Então, é um projeto também que, como era uma proposta da prefeitura, ele poderia ser replicado por outras escolas. E pode. Porque quem na outra escola não tem aí um microfone para pôr para as crianças, um card de leitura, uma leitura menor, né? Então, ele dá para ser replicado em outras escolas. E é um recurso simples, mas muito potente. Porque, às vezes, a criança do segundo ano ela não consegue ler um livro inteiro e ela se frustra, né? Mas com um cards ali, com aquela sílaba que ela já conhece, aquelas palavrinhas que ela já conhece, então aí ela vai se motivando, né? Tinha um cards que era o que é, e aí eles ficam ali, eu quero ler o que é, porque eu quero ver se o meu amigo vai adivinhar. Então tinha muita motivação envolvida, né? Então o nome do meu projeto, eu nomeei ele Ler, Contar e Encantar, e a gente fez isso do começo ao fim. Do começo ao fim, as crianças leram, elas contaram, recontaram e encantaram. E quem entra lá no meu Instagram e vê lá alguns trechos das atividades que nós desenvolvemos, fica encantado. As fantasias das crianças para a gente fazer a culminância do projeto, falei, não, a gente precisa fazer uma culminância que tem a ver com o projeto. Então, leitura, magia, personagens, vamos transformar essas crianças em personagens. E fomos lá, pegamos TNT e fizemos fantasias da Emília, fantasias do Peter Pan, comprei tecidos, fui lá também com a ajuda de doação das pessoas conhecidas, amigas, famílias, sentei na máquina, fiz fantasia para as crianças de princesa, aquela que se sentia feia, não gosta do meu cabelo, foi a princesa mais linda da nossa culminância, sabe? Aquela uma que ficava assim, ó, não falava, tinha medo, sabe? Aquela criança assim, introvertida, estava lá dançando na culminância, mostrando o livro. Então, foi um projeto assim, de superação, que trabalhou socioemocional. Então, foi muito além da leitura, sabe? E assim, percebe que eu falei demais? Mas eu ficaria aqui a noite inteira falando desse projeto. Foi um ponto importante, ela falando aqui, você é aluno de pedagogia, você viu na prática o que é gamificação, o que é dramatização, o que é trabalho envolvendo a comunidade, tudo em um projeto que trouxe resultados práticos para a comunidade e foi premiado. Agora, também tem o fator, tem muitos professores que estão passando por problemas ligados à saúde emocional, à saúde mental, e eu tenho certeza que teve desafios envolvendo você durante esse trabalho, algumas pessoas desacreditando. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os percalços também que tiveram durante esse trabalho. É verdade, eu digo que todos nós somos professores nota 10 todos os dias, né? E todos os dias nós entramos e saímos da nossa sala vencedores, né? Porque todo dia é um desafio diferente, ainda mais ultimamente que nós temos muitos alunos em investigação que não tem laudo, mas que você vê que tem algum problema e que você tem que saber trabalhar com isso, porque não pode deixar ninguém para trás, né? Então esses são os nossos desafios hoje, são as crianças que muitas famílias às vezes não aceitam, às vezes não têm recursos para poder investigar, ir atrás e ajudar essas crianças, e a gente ali tem que encontrar uma estratégia, uma forma para auxiliar essas crianças com dificuldades também, para elas não ficarem para trás. Então, ali foi o maior desafio, foi esse, e a gente conseguiu alcançar essas crianças também, né? Nem sempre isso é possível, eu vejo muitos dos meus amigos profissionais da área que não conseguem, tentam, dão sempre o seu melhor, mas tem coisa que vai além do pedagógico. Então, acho que esse é o maior desafio hoje. Além, é claro, do grande número de crianças na sala. Trabalhar com 30, 35 dentro de uma sala de aula é realmente um desafio muito grande. Perfeito. Perfeito. E assim, eu percebi no seu discurso, agora por último, tá? A gente já está fechando a entrevista. Foi rápida, mas deu para vocês entenderem um pouco mais sobre esse projeto vencedor aqui desse prêmio Professor Nota 10 de Itapevi. E no seu discurso,
lá, você exaltou muito o nome de Deus, agradeceu muito a Deus, e a gente percebe que você é uma pessoa de fé. Qual a importância desse fator também para atingir esse tipo de resultado? Deus na nossa vida é tudo, né? É Deus que deu para a gente uma mente sadia para conseguir estudar, para conseguir alcançar os nossos objetivos. É Deus que nos guia, nos ilumina, nos enche de amor, de paciência para lidar com os nossos estudantes todos os dias, para entender a realidade de cada um na sua família, que não é fácil. Tem criança que a gente sabe que vai na escola só para ter acesso ao lanche, né? São famílias com realidades muito difíceis. E em tudo isso a gente vê Deus nos guiando para transformar a vida dessas crianças, para passar para eles um pouco do nosso amor de Jesus Cristo, do nosso coração para essas crianças, né? Envolver eles com esse amor, para que eles consigam encontrar em nós assim paz, né? Para viver aqueles momentos ali dentro da sala de aula. E é Deus que nos guia, nos ilumina, nos dá luz, nos dá sabedoria. Deus é tudo na nossa vida, né? Você vê, tiveram pessoas lá, porque foram 2 avaliações, uma pela Secretaria de Educação e uma por profissionais convidados, especialistas em educação. As pessoas da Secretaria de Educação avaliaram em primeiro, segundo e terceiro lugar as pessoas que iam ganhar um cheque em dinheiro, né? E os outros profissionais da educação, convidados, uma banca examinadora que nos avaliou o nosso projeto, esses aqui iam decidir quem ia ficar com o carro. Mas eu acredito que lá em cima, Deus já tinha escrito quem ia ficar com o carro, porque Deus conhece a nossa necessidade, né? Nós que servimos a Deus, tem sempre aquela promessa na nossa vida. Quantas vezes Deus manda a palavra e fala assim, olha, leva aqui a chave hoje, eu vou te abençoar na terra, porque eu preciso de você na minha obra, né? Então, é Deus cumprindo as suas promessas na nossa vida. Né? É isso. E é isso, professora Andréia, muito obrigado por recebê-los aqui, nos receber aqui na sua casa, tá? Que Deus continue abençoando, iluminando a sua mente e que a gente consiga continuar o nosso caminho de propósito na área da educação, trabalhando em prol das nossas crianças, né? Aqui eu tenho certeza que você é muito grata a toda a equipe da Secretaria de Educação de Itapevi que proporcionou o prêmio. Eu participei lá assistindo, estava tudo muito lindo, torci ali no final e que bom vê-la vencedora desse prêmio tão esperado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e queria deixar uma mensagem para os demais professores que participaram. Vocês também são vencedores. Nós, como eu disse, nós somos vencedores todo dia ao sair da nossa sala de aula e ter dado o nosso melhor. É a segunda vez que eu participo. Da primeira vez eu fiquei em 11º lugar. E eu participaria outra vez e outra, né? Porque é isso, a gente tem que estar se superando, se testando. Então você que participou, mas não ganhou o carro, continua participando. Continua, não desista até você também ganhar o seu carro. Muito obrigada. É isso aí, meus amigos. Mais uma entrevista finalizada. Agora eu já estou com o meu instrumento aqui do lado, ó. Ela também já, daqui a pouco, vamos louvar a Deus e agradecer pela grande vitória da nossa amiga e irmã. É isso. Que Deus abençoe vocês e até a próxima entrevista. É isso aí, pessoal. O que acharam da entrevista? A vencedora do Prêmio Professor Nota 10 e, como eu falei na entrevista, nós tivemos aqui uma aula prática de gamificação, uma aula prática de dramatização, uma aula prática das metodologias ativas, haja vista que os alunos eles tiveram grande participação e grande destaque durante todo o projeto, né? Então isso daí é algo muito claro e muito óbvio. E claro, fiquei muito feliz com o resultado, com o trabalho realizado, né? Pela Secretaria de Educação, pelo trabalho mostrado lá. Então, tudo foi de acordo, tudo foi perfeito. Então, tenho que parabenizar, né, a equipe da Secretaria de Educação de Itapevi por essa realização e pela entrega do prêmio tão merecido a essa grande profissional. Tá? Eu falei a todo momento lá, Andréa, né? Andréia, mas é Andréa com A, tá? E eu deixarei aqui na descrição do vídeo o @ do Instagram dela e também, né, as maiores informações para quem gostar, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto dela. Então, novamente, meu muito obrigado a vocês que estão nesse programa para assistir a entrevista da Andréia. Eu convido vocês a continuar conosco. São 1 hora aqui no programa Fala Professor. A gente bate um papo, não é
não é um programa pesado, é um programa de bate-papo mesmo, onde eu apresento algumas questões, notícias principais e assim nós vamos. Então, vocês são convidados a ficar, vocês estão sendo apresentados aqui atrás aos apoiadores desse trabalho. Então, convido vocês que estão na região aqui de Jandira a conhecer o Império das Esfirras aqui da cidade de Jandira. Vocês não vão se arrepender. Eu brinco que é a melhor massa de todas, né? Porque ao se alimentar de uma esfirra, do beirute, da pizza, a massa ela faz total diferença. O recheio com certeza, mas a massa, né, faz diferença. Então, experimente para você ver se eu estou enganado. E a Educa São Paulo. Imagine você em um lugar. Hoje, a Educa São Paulo foi lançada no Jornal de Sábado pela sua diretora, Marcela Mármora. Imagine, em um lugar só, você ter curso profissionalizante, curso de idioma, graduação, pós-graduação, tudo no mesmo lugar. Então, além, claro, do direcionamento pedagógico, sobre o qual eu tenho a oportunidade de estar à frente. Então, convido vocês para conhecer a Educa São Paulo, no centro da cidade de Jandira, um prédio imponente lá com vidro azul, fácil de localizar, ao lado da estação. E você será muito bem-vindo a este lugar, tá? Então, meu agradecimento a todos vocês e seguimos com o nosso programa. Agora retomando o nosso programa já com as principais notícias que aconteceram durante a semana, lembrando para vocês que eu tenho, né, uma rede social só do projeto Fala Professor, @Fala Professor Samuel. Vou repetir, @Fala Professor Samuel. Então você tem lá YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, tudo Fala Professor Samuel. Então, fácil de localizar. E nessas redes sociais, eu faço atualização diária das principais notícias, viu? Logo cedo, faço as atualizações diárias. Comecei no domingo, né? Domingo nós vamos lembrar lá na segunda-feira, na verdade, nós tivemos a manifestação no domingo, então teve toda a repercussão da manifestação, o destaque para o pedido por anistia aos presos do 8 de janeiro, eleição do Senado, já um desenho ali de maneira muito clara. Eu convido vocês para assistir esse vídeo. Mas eu destaco aqui no programa Fala Professor de hoje uma matéria que ela não fica velha, que foi uma matéria do Domingo Espetacular de domingo passado, onde mostrou uma agente comunitária da saúde falsa, tá? Ela se passava, uma golpista que se passava por agente comunitário da saúde, chegava até a casa das pessoas de mais idade, né? Claro, tinha acesso aos dados da pessoa antes, abria uma conta ou resgatava a conta daquela pessoa, só que nós sabemos que uma conta digital precisa da identidade facial. Só que ela levava uma cesta básica e ao chegar naquele lugar entregava a cesta e falava que a pessoa só poderia ficar com a cesta se tirasse uma selfie. E na verdade ali ela fazia a leitura facial daquela pessoa e aplicava o golpe. Empréstimos, tudo mais, tudo sendo realizado. Um absurdo. Mas fica o alerta para vocês que têm parente de um pouco mais idade, para ficar de olho nesse golpe que está na praça. Também nós divulgamos muito nessa semana o seminário de teologia bíblica do meu amigo Kleber Paixão. É um seminário diferenciado, tá? Por que é um seminário diferenciado? Porque um curso de teologia, 4 anos, muitos conhecimentos adjacentes às escrituras sagradas. Já o seminário de teologia não, são 6 meses de uma imersão na Bíblia, nas escrituras sagradas, aquela que para nós é a palavra de Deus. Então, o convite ainda está em aberto, nós ainda temos algumas vagas. O auditório é aqui da Anhanguera, no centro de Jandira, para as aulas presenciais e também com transmissão ao vivo. Se você não está em Jandira, está distante, você também pode acompanhar por transmissão ao vivo, com interações ali ao vivo com o professor, mediação. Serão momentos muito especiais e nós sabemos que onde tem 2 ou 3 reunidos para falar da palavra de Deus, ele costuma aparecer com a sua presença. E vocês estão mais do que convidado para o seminário de teologia bíblica do professor Kleber Paixão. Também deixarei o link aqui na descrição deste vídeo, tá?
também durante a semana nós tivemos um grande movimento relacionado ao Imposto sobre Operação Financeira, IOF, né? Claro, o governo federal divulgou que teria o aumento do IOF, né? E na sua narrativa, né, no seu discurso, na sua defesa, disse que o imposto de operação financeira é muito comum em operações de câmbio, ou seja, a troca de real por outra moeda estrangeira. Então, de certa maneira, pegaria os mais ricos. Só que nós sabemos que IOF, por exemplo, se aplica a cartão de crédito. Então, a pessoa que vai lá, faz a sua compra e parcela a compra, tem IOF ali. A pessoa que vai lá e compra o seu carrinho, tem IOF ali. Então, o imposto de operação financeira é para todo mundo. E aí ficou esse embate porque o Congresso, Câmara e Senado derrubou esse decreto. Falou, não vai ter aumento. Então, ficou o governo querendo aumento para sanar situações relacionadas à conta pública e o Congresso falando não vai ter aumento. Até que ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão suspendendo qualquer decisão do governo e do Congresso. Ou seja, o aumento não existe. E chamou uma reunião de conciliação para o próximo dia 15. Parece uma decisão sábia, colocar os dois grupos numa mesa para conversar. Só que na Câmara tem mais de 500 deputados. Será que todos serão chamados para essa reunião? Com certeza não. Então, quem tomará essa decisão? Será que tomará de acordo com todo o Congresso? Acredito que não. Então, tem uma crise política posta aí e uma decisão também que um ministro do Supremo entra como mediador em um país que os poderes deveriam ser separados, agindo de forma harmônica. Eu não sei se é o melhor dos caminhos, né? Principalmente um ministro que está na boca do povo como alguém que não costuma dar o amplo direito de defesa ao contraditório. Então, é uma situação complicada que se desenha aí para os próximos dias e vamos ver o que irá acontecer. Lembrando que toda essa questão, né, do superávit primário, né, as contas públicas estão em baixa e precisa de aumento de imposto, taxa de cá, taxa de lá. Tudo isso precisa ser muito bem observado por nós. Imposto, nós estamos falando de um país que tem as maiores cargas tributárias do mundo. Imposto nunca é só para um grupo. Imposto nunca é só para um grupo. Então, essa situação, esse imposto é para... Nunca é, porque a repercussão acaba acontecendo para todos, tá? Também nós tivemos, durante a semana, a questão do INSS. Essa é uma notícia boa, viu? Uma notícia boa. Segundo algumas notícias, o governo ele conseguiu bloquear recursos de algumas instituições que estavam surrupiando o dinheiro dos aposentados e com esses recursos já começará a pagar os aposentados que tiveram descontos indevidos na sua aposentadoria. Lembra do escândalo agora recente? Então, importante vocês saberem, meu pai, por exemplo, ele pesquisou nos seus pagamentos e descobriu, já entrou para poder receber. Então, façam isso. Você tem um aposentado em casa, alguma situação nessa linha, façam isso. Procura lá, né, nos últimos pagamentos dele, né, os pagamentos anteriores, inclusive, né, anos anteriores, que com certeza encontrará valores retirados de forma indevida. Mas e aí? Eu descobri o que eu faço? Bom, o que você faz? Então você descobriu, agora tem um plano que envolve o INSS, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público, que para você solicitar o reembolso, você consegue pelo app Meu INSS, repetindo, pelo app Meu INSS, tá? Pelo telefone 135, ou por uma agência dos Correios, tá? Então, fiquem atentos a essas questões, tá? Para você conseguir auxiliar aquele aposentado, aquela pessoa de mais idade que precisa desta questão, tá bom? Então, nós tivemos agora nos últimos dias
uma entidade, um órgão, não, uma entidade social, Frente Popular, o Povo Sem Medo, que ocupou o prédio do Itaú. Segundo eles, para solicitar a taxação dos super ricos, aqui pareceu muito movimento a favor do IOF. E aqui tem uma situação clara de erro, né? O IOF não é só rico que faz operação financeira. Todos nós fazemos, eu acabei de falar aqui nesse programa hoje. Se todos nós fazemos, então não tem muito nexo falar que IOF seria um imposto para super ricos. Talvez, né, um imposto de renda para as pessoas mais ricas entraria nesse know-how. E também a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Segundo eles, é isso. Mas claro que invadir propriedade privada não é um caminho correto, não é constitucional, porque a propriedade privada é algo assegurado pela nossa Constituição. Tá? Então, também é uma situação que precisa ser vista aí como é que vai ficar, tá bom? Então, um ponto importante, ainda no momento da gravação não tinham sido retiradas aquelas pessoas que ocuparam o prédio do Itaú. Também nós tivemos aí um embate, um congresso solicitando que o governo pague as emendas parlamentares até a data da eleição. Então nós estamos falando da necessidade de imposto para aumentar a arrecadação, para sanar questões relacionadas às contas públicas. E aí vem o Congresso e fala, opa, a minha emenda você não mexe. Por quê? Porque pega a emenda, manda para o município, prefeito e vereador, pede voto para ele e ele se mantém no poder. É a lógica absurda que nós temos hoje em dia, né? Então, uma situação que mostra o compromisso. Agora, o que me impressiona, e aqui eu vou parar as notícias, as principais notícias, o que me impressiona é o seguinte: se fala muito em mais impostos, se fala muito em arroxo nas contas públicas, se fala muito, olha, precisa da responsabilidade fiscal, precisa isso, precisa... Só que, o que nós observamos? Super salários no judiciário. Nós observamos um monte de penduricário, o vereador, o deputado que ganha pelo terno, ganha por isso, ganha por aquilo. Então a gente tem um monte de questões aí sendo cobradas que são juízes, então nem se fala. Né? Então esse tipo de situação, esse tipo de super salário deveria entrar primeiro na jogada. E eu não vejo ninguém falar disso. Eu não vejo ninguém ir em cima disso. Então, colocar mais impostos para os mais pobres. Tirar dos mais pobres a oportunidade, por exemplo, de fazer uma compra internacional com uma taxa de juros menor, que era o que acontece antes da tal taxa das blusinhas. Tudo isso só traz prejuízo, né, a um mercado de economia mais dinâmica, né? Então, é importante a gente observar essas questões e compreender. Nos próximos dias vamos ver o que acontece. Como eu disse para vocês, de segunda a sexta, repito, de segunda a sexta, logo pela manhã, eu trago os destaques, as notícias em destaques daquele dia, tá bom? Então é importante vocês acompanharem. Também peço para vocês, curta, se inscreva aqui no canal da Tume TV Web. Desculpa, sou muito grato à oportunidade, ao Diego, a toda a equipe da Tume TV, a oportunidade de colocar esse programa aqui. Eu estou no rádio, no Jornal de Sábado já há alguns anos, logo pela manhã, todo sábado às 9 horas da manhã. Hoje mesmo estive lá com a minha coluna Fala Professor, e o caminho, a história desse Fala Professor, ele é interessante, né? Então sempre eu chamava a palavra no programa e a resposta era fala professor, é toda hora, fala professor, agora com você, fala professor. E aí ficou aquilo, fala professor, e decidimos colocar uma coluna lá chamada Fala Professor, né? E a partir dessa coluna, essa coluna começou a repercutir, principalmente na cidade, começou a ter uma repercussão, e a partir daí eu recebi o convite da Tume TV para apresentar um programa aqui, o programa Fala Professor. Claro que antes disso nós tivemos a apresentação do podcast da faculdade, a Anhanguera Cast. A quem eu convido vocês, entram no canal da Anhanguera Cast, sigam lá, um canal muito interessante, que sempre terá pílulas de conhecimento também. E aí nós partimos para a última etapa do programa Fala Professor, uma etapa onde eu vou explicar para vocês
a reflexão da semana, né, o meu artigo da semana, a minha coluna da semana, para nós podermos refletir aqui um pouco mais. Então segura aí um pouquinho e nós voltamos já já. Pequena, me traz água, por favor. Me ouve? Por favor, irmão, traz água. Som. Bom, retornando aí, vamos falar sobre a minha coluna dessa semana, que já está disponível em psnews.tv.br. Tá? Obrigado. Obrigado. Beba água, beba muita água. Então é isso. Então a coluna já está disponível em psnews.tv.br. E nessa coluna eu tenho uma lembrança de uma conversa que eu tive com meu amigo, o pastor André Olímpio, a quem eu mando um abraço. Eu estava lembrando de uma conversa que nós tivemos ainda na época que nós dividíamos a comunicação na prefeitura de Jandira. Eu era o jornalista oficial, apresentava o podcast lá, o Papo de Sexta. E ele era um dos comentaristas também, repórter, né, aparecia em vídeo. E nós estávamos conversando num restaurante. E naquela conversa, eu contei para ele um fato que tinha ocorrido alguns anos atrás, quando eu ministrava aula na administração, no curso de administração. Era uma aula de sociologia. E naquela aula no curso de administração, eu estava explicando a metodologia da administração da teoria X e Y. Para quem não conhece a teoria X e Y, na teoria X existe a defesa de que o homem, né, ele precisa de um líder forte, ele precisa de regras, ele precisa de procedimentos, porque se deixar ele à vontade, ele, se não tiver vigilância, se não tiver todo esse processo, ele de alguma maneira vai fugir do padrão, né? Ele vai acabar cometendo algum equívoco, vai acabar dormindo, com preguiça, várias outras questões. Ou seja, vai para o caminho mau, para o caminho que não é o bom, não é o caminho da boa produtividade. Já na teoria Y, o ser humano ele já é motivado por natureza. Então eu preciso deixar ele livre, porque a liberdade o fará produzir mais. Então não posso criar um ambiente onde tem ali muitos procedimentos, que seja muito fechadinho e tudo mais. E aí nesse debate, né, no momento do debate dessa aula, nós estávamos entrando nessa questão, o homem é bom ou o homem é mau? E aí foi quando eu trouxe para o debate dois autores, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Por quê? Jean-Jacques Rousseau ele tem uma célebre frase no livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. A origem e fundamento da desigualdade entre os homens. Ele tem, né, uma célebre frase traduzida do francês, claro: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então aqui existe uma defesa do homem bom. O homem nasce bom, a sociedade corrompe ele. Então disso vem, por exemplo, as medidas socioeducativas, né, todas as medidas governamentais que têm a intenção de reeducação, né, de reeducar, né, todas essas medidas parte da ideia de Rousseau, né? Já Hobbes, no Leviatã, ele deixa muito claro que o homem, em sua essência, é propenso a sentimentos como egoísmo e violência. Ou seja, o homem, na sua essência, ele não é bom. Na sua essência, ele não é bom. E eu lembro que o aluno, ele me perguntou: professor, o que você acredita? E eu sou adepto, né, de uma escola que porque o professor não impõe sua opinião. Ele vai responder como eu respondi. Naquele momento eu respondi: eu acredito naquilo que está na Bíblia Sagrada. Deixei ele pensar, que ele consultasse a Bíblia Sagrada para saber o que eu pensava sobre aquele assunto. E aí, depois ele veio, né, consultou e veio me falar o que achou.
E eu estava falando, né, para o pastor André dessa situação, e nós estávamos comentando justamente sobre os escândalos que estavam ocorrendo nas igrejas, e até hoje, né, ocorre, infelizmente, nas igrejas, alguns escândalos. E aí nós estávamos falando disso, eu entrei nesse assunto, e a gente estava lembrando de alguns versos da Escritura que tratam dessa questão do homem mau na sua essência. Um deles: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Salmos 51, verso 5. Olha, mas de todos os versos, eu acredito que o mais impactante são palavras de Jesus Cristo descritas por Marcos, no capítulo 7, do verso 21 ao 23. Eu vou ler aqui rapidamente, só para nós entendermos a amplitude desse fato. Pois é de dentro do coração dos homens que se procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, ou seja, a depravação, libertinagem, a inveja, a difamação, a arrogância e insensatez. Ou seja, o homem, na sua essência, ele caminha para o pecado, ele caminha para o erro, ele caminha para a vaidade, ou seja, para aquelas coisas que são perecíveis. E no dia de hoje, o que mais as pessoas procuram são justamente situações dessa linha. Nós sabemos disso. O que as pessoas mais demonstram são situações nessa linha, são a sua beleza física. E muitas pessoas fazem um monte de plástica para poder chegar nessa questão. Outros é o carro cada vez mais novo e assim sucessivamente. Então, carro, casa, então, enfim, todas as riquezas que vocês podem imaginar. Mas tudo isso é vaidade. Tudo isso um dia se acaba. E nesse artigo dessa semana, eu falo justamente sobre isso. E até trago um verso de Romanos que fala: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-los. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Tá? Então eu falo, diante de homens propensos ao mal, o que a Bíblia nos apresenta como arma para vencer essa carne é uma pergunta que pode gerar um novo artigo. Mas adianto que no mesmo capítulo, né, que tem essa situação em Romanos, também fala: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que nós percebemos, inclusive nesses escândalos que ocorrem nas igrejas, é justamente o homem na sua essência. É o homem na sua essência aparecendo. E se existe uma guerra constante entre a carne e o espírito, e aqui nós estamos falando do Espírito Santo, e por muito tempo nos últimos dias, né, eu tenho falado sobre corpo, mente e espírito, essa tríade da qualidade de vida. Então eu estou defendendo o seguinte: a transformação se dá de dentro para fora, ou seja, do espírito, né? Então nós estamos falando do espírito primeiro, né? Alimentar o espírito primeiro, alimentar a Deus primeiro. E nós conhecemos esse caminho. O caminho é justamente a graça de Cristo Jesus. E nós estávamos refletindo nessa conversa e chegamos nessa questão que o ser humano, que a nossa geração, ela está se deixando tomar por escândalo, porque ela tem cada vez mais procurado os desejos da carne, tem procurado cada vez mais os anseios da carne. E talvez essa reflexão sirva para hoje também, porque muitas pessoas estão até tirando a sua vida porque deixou de conquistar algo, deixou de ter algo material. E isso tem tornado as pessoas cada vez mais pobres de espírito, né? Tornando as pessoas não pobres de espírito no sentido que Jesus Cristo nos ensina a ser pobre de espírito mundano, né? Então, pobre de espírito, porque se eu tenho só um espírito, eu sou pobre do espírito. Agora, o espírito mundano, eles são vários, né? Então, é uma legião, né? Então, diante dessa situação, tem pessoas que estão se colocando numa situação cada vez mais difícil, chegando próximo do que a gente fala da escuridão,
né? Então é importante, lembro que ao final da nossa conversa, eu e meu amigo estávamos emocionados com a grandiosidade de Deus, por ter dado sua vida por nós, permitindo que possamos vencer o mal mal da nossa carne por meio da sua graça. Até se você não leu o artigo que está em psnews.tv.br sobre a revelação da graça, eu convido vocês a lerem. Um artigo muito importante que trata justamente sobre esse assunto. Ao final desse artigo, gostaria que você refletisse um pouco mais sobre o caminho que a humanidade tem tomado. Pessoas não param de utilizar das piores ferramentas para obtenção de poder, fama, dinheiro, etc. Agora, o mesmo palco que mostra o sucesso também apresenta pessoas vazias, sem paz, verdade. Né? Tá vendo um monte de situação lá. Menos verdade. O sucesso passa a ser uma capa que esconde uma alma triste e uma vida miserável. O que não falta são exemplos disso. Se não aparece hoje, aparece amanhã. Agora, a todos nós é dada a oportunidade de escolher, e o que eu posso apresentar nesse artigo é que estamos numa guerra constante entre carne e espírito, e espero que vocês escolham se alimentar das coisas que vêm do alto Espírito Santo, pois nele, e só nele, você encontrará toda a paz e satisfação que busca. Esta é a verdade. E eu lembro aqui um verso, Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo ele fala: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esta é a graça. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Nós a temos de graça. Tem pessoas que fazem uso de uma obra tão linda, que é a obra de Deus, fazem uso dela para enganar, para passar pessoas para trás, para ter o poder, para ter a fama, para ter o dinheiro. Não é isso? Estão tomando o caminho da carne. E nessa guerra constante entre a carne e o espírito, tem feito a escolha pela carne. Cabe a nós escolher um outro caminho. O caminho da paz. O caminho que está em Cristo Jesus. Mas aí alguém pergunta, eu estou no mundo. Eu estou aqui. A minha carne está aqui. Então, naturalmente, eu preciso das coisas do mundo. Deus sabia disso. A palavra de Deus, ela sabia disso. Deus, ele é onisciente, né? Ele é ciente de todas as coisas. E ele sabia. E ele deixou escrito para buscar o reino dele. Em primeiro lugar, que as demais coisas seriam acrescentadas. Aí nós perguntamos, mas é muito pesado esse fardo, é muito difícil esse fardo, né? Como que eu vou me abster de muitas coisas que me dá prazer na carne para poder seguir um caminho tão chato? Eu ouvi uma entrevista, uma pessoa falando, é tão chato isso que eu prefiro ir para o outro lado, que, né, fogo consome, vocês sabem bem. E eu fiquei pensando, né, como um pensamento é pequeno. Como um pensamento é pequeno. Chato, né? Mas isso vai contra a própria fala, né, do Senhor Jesus, ao anunciar que o seu fardo era leve e o seu jugo suave. Por quê? Se eu encontro uma paz que independe do sucesso humano, independe da quantidade de seguidores que eu tenho, independe de ser poderoso ou não, ser poderosa ou não, independente de ter uma posição de liderança ou não, se eu encontro uma paz independente disso, eu sou rico, porque a minha riqueza independe do homem. Eu consigo ser feliz com pouco.
E alguns, né, na teologia da prosperidade, tentam passar por prova um outro caminho. Como se nas Escrituras não tivesse descrito que daqui nós teríamos aflições. Mas assim como o nosso Salvador sofreu, venceu, nós também venceremos. É esse o denominador. E aí nós fazemos uma escolha. A todo momento nós estamos fazendo escolha. A nossa vida é escolha. Nós temos o livre-arbítrio. A nossa vida é escolha. E aí nós temos a opção de fazer escolha novamente. E a nossa escolha seguirá para qual caminho? Agradar a carne, né? Sabendo que posteriormente terá o preço disso, né? Eu não encontrarei, e não adianta, nós nunca encontraremos a paz que está em Cristo Jesus, nós não encontraremos ela em riqueza da terra nenhuma. Porque se fosse algo superior à graça, na tentação de Jesus, quando o adversário mostrou para ele toda a riqueza do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorarem, né? E nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, retornou a ele e fez o quê? Somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirá. E mandou ele embora. Porque nenhuma riqueza aqui na terra chega pouquinho perto. Não chega nada, não chega. Não é um milésimo da riqueza do céu. Que felicidade tem o ser humano quando ele encontra um pouquinho do céu aqui na terra, por meio da visitação do Espírito Santo. Em uma oração com verdade, de forma racional. Em uma busca espiritual, uma busca incessante por uma vida espiritual. Por uma vida seguida, de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Uma vida de amor ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Todas as leis de Moisés foram resumidas nesta fala de Jesus Cristo. Aí nós lembramos, mas também, né, a Bíblia fala de honrar o teu pai e tua mãe como primeiro mandamento com promessa. O pai e a mãe não são próximos? Não são próximos. Então eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, todas as regras são colocadas nesse aspecto, neste caminho. Um caminho descrito por Cristo. E quando a gente fala de caridade, por exemplo, né, caridade, o amor, ela está também nesse caminho. Então eu convido vocês a fazerem a leitura do artigo, a me acompanharem todos os sábados às 9 horas da manhã no rádio, a me acompanharem todos os sábados às 18 horas aqui no programa Fala Professor, a me acompanhar de segunda a sexta pela manhã lá nas minhas redes sociais, né, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Sempre quando Deus traz alguma mensagem, eu falo. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Tudo que a gente busca está lá. Sabe por que no final de semana eu me alegro? Eu me alegro porque eu sei que eu vou para a casa do Senhor. Eu me encontrarei com irmãos que buscarão o mesmo sentimento que eu estou buscando. Uma paz que no mundo eu não encontro. Mas eu encontro quando a minha alma toca meu instrumento, porque a música é a alma colocada por meio do som. Eu encontro quando ao abrir as escrituras, eu sinto que Deus está falando comigo, está falando com a minha vida, está me guiando. E é isso que eu quero passar para vocês. Não adianta correr para a direita, nem para a esquerda. A paz que nós buscamos não está no mundo, né? A paz que nós buscamos está naquele que falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Não foi um homem, não foi um pastor, não foi nada, não foi nenhuma autoridade eclesiástica. Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Ah, mas ele não está mais aqui. Eu vou, mas deixarei convosco meu Espírito Santo Consolador. E aquele que crê, obras maiores do que aqui aconteceu comigo, falou Jesus Cristo. Vocês verão. Os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Está tudo escrito. Está tudo na palavra de Deus. Não é loucura do homem. Aqui quem fala, novamente, será que eu tenho que repetir? Aqui quem fala é alguém que teve um derrame cerebral hemorrágico, que esteve numa experiência de quase morte e que fala com verdade porque vivenciou tudo isso que está sendo falado aqui. E o meu convite é assim como Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Procure ir. Nem que seja só para louvar a Deus por mais uma semana de vida. Nem que seja só por isso. Mas fique aquele tempo lá, louvando a Deus e agradecendo. Que a paz de Deus encontrará a sua vida e o seu caminho. É isso que eu desejo em mais uma semana para todos nós no final desse programa, o programa Fala Professor. Convido vocês novamente, agradeço a Tume TV Web, peço para que vocês sigam esse trabalho incrível do meu amigo Diego e também convido vocês para seguir minhas redes sociais, @Fala Professor Samuel. Também agradeço novamente os apoiadores desse trabalho. Está chegando mais apoiadores, graças a Deus está chegando mais apoiadores. Então, pessoas que estão comprometidas nessas mensagens que eu passo aqui para vocês. Então, convido vocês, você que está em Jandira, vai lá comer com o nosso irmão, amigo, né, no Império das Esfirras, ali ao lado do cemitério de Jandira. Tá uma comida fantástica durante a semana, Marmitex. Também, né, à noite eu gosto de comer bastante lá, pizza, a esfirra, o beirute, o lanche, fique à vontade. No que não faltam são diversidades. E na Educação Paulo, onde eu tenho a oportunidade de ser coordenador pedagógico da Faculdade Anhanguera, da Educação Paulo, eu convido vocês, vão lá, né? Se o seu plano, seu projeto de vida é para fazer um curso profissionalizante que vai te indicar para o mercado de trabalho rapidamente, você tem lá. Se você tem a necessidade de aperfeiçoamento do idioma, você tem lá. Se você tem necessidade de curso superior e pós-graduação, você também tem lá. Tudo sob minha orientação e apoio. Então, fique com Deus, aguardo vocês na Educação Paulo também. Fique com Deus e até o próximo programa. Ótima semana. Que Deus ilumine nossa semana. Até mais. Tchau, tchau.